igreja pode sentar no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Eu passo a palavra ao pastor Fábio. Nas paz, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe os visitantes. Que Deus possa falar com você e continuar falando com você, amém? Queridos aniversários da semana, de domingo passado até hoje, tem alguém para nós orarmos e abençoarmos como igreja do Senhor? Corre para cá. No grupo a semana inteira lá. Feliz dia. Quer ver o povo aqui? Deve estar na família. Beleza, né? Isso faz aí. Eu tenho que ler aqui. Hã? Tem que ir para a igreja, pai. Se você podia ter que ir em você, moço. Flávia, 22, Flávia. De São Miguel. Ismael. Filha amada, diaconisa. Quantos anos, velho? 40 e poucos anos. Fica mais pertinho de vocês para sair lá na live lá, ó. Mas não briga não, tá? As crentes não podem brigar não. Amém. É casamento aí? Além dos enrolamentos, o casamento há quantos anos? 18 anos. Casado só tem quantos? 8, né? 10 anos morena para casar. Oh, meu Deus do céu. Filho, você não mora junto, não. Você cala, você seja um homem de Deus. Casa com essa princesa aí. Qual a mulher que está morando junto, mas que quer casar com o esposo? Ergue a mão assim, só mulher. 1, 2, 3, 4. Qual é o nome? Ué, que foi isso aqui? Você vai querer casar também? Não entendi nada agora, né? Você está fazendo aniversário. Coisa, 80 e quantos anos casado? 51, né? Olha, gente, você sabe que a palavra tem muito poder, né? Tipo assim, pastor, quando eu fazer 50 anos eu vou matar, mas não via, viu? Eu estamos em 51, e até ele morreu, não via nenhuma, viu? Isso, vamos cair a abençoar esses queridos, mas 2 casamentos, esses jovens aqui recebendo o coração. Cadê o diácono para poder ouvir essas pessoas? Por isso que a Bíblia não, está escrito em algum lugar, resistir aos diáconos e aos filhos de vós. Muito essas pessoas aí, por favor. Estenda as mãos para cá, lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos o Senhor, pedimos a cobertura do sangue de Cristo sobre cada pessoa que está fazendo mais um ano de vida, Pai. Nós os abençoamos com a bênção do Senhor, bênção que enriquece, não acrescenta dores. Pai, com os casamentos nós cobrimos com o sangue de Jesus, nós pedimos a tua bênção, que dê muitos anos de vida, de paz, de alegria, renova o amor, meu Pai, no nome de Jesus. Todo dia do diabo contra os casamentos seja repreendido, cancelado em nome de Jesus. Espírito de briga, contenda, ameaça de divórcio, nós repreendemos em nome de Jesus. Quem Deus ajuntou, o diabo nenhum me separa. Nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Abençoamos cada pessoa que está fazendo mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor os guarde. Abençoe a vida deles pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Tudo que é contrário a essas vidas, Deus, nós rejeitamos. Toda palavra contrária, inveja, perseguição, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Vocês vão ver muitos anos com a presença de Deus na vida de vocês. Tudo que vocês fizerem, que tenha a bênção, a chancela, o carimbo do céu, a bênção do eterno no nome de Jesus. Que Deus seja com vocês. Abençoamos vocês com longevidade, vida longa da presença de Deus, no nome santo de Jesus. Oramos, Pai, agradecemos e te aplaudimos na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você tem que ser irmão, por favor. Se você tiver com bebê, pode sentar. Se você não tem bebê, não está sentindo a dor, fique em pé para nós lermos Lucas capítulo 10, versículo 25. É rapidinho. Aí você senta depois, já fica mais tranquilo. Lucas 10, 25. Ele perguntou, pastor, o que o senhor está fazendo? Ele falou, eu vou fazer um quartinho para prender as vovó e as sogras tudo lá dentro. Eles saem para nós, nós prendemos lá dentro. Aí a irmã Maria, a mãe da dona, disse, eu estou fora. Estou fora, pastor, vou vir hoje. Eu falei, bem. Lucas 10, 25, quem achou fala amém? Amado, traga a Bíblia para a igreja. É horrível cristão vir para a igreja e não trazer Bíblia. Bíblia é física, não no celular. Se você não tiver, você compra uma. Com 100 você compra uma dessa aqui, ó. Letra gigante, porque vai ter dificuldade para poder ler, né? 100 reais você compra dessa aqui. Lucas 10, 25, posso ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus
Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aquele versículo que amar a Deus acima de todas as coisas não existe na Bíblia. Foi o capeta que inventou, tá? O versículo verdadeiro é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, presta atenção, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, fingiu que nem escutou, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, inconsciente. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, cuidou das feridas dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, 300 reais, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu das mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Você pode levantar a mão, estender as mãos para cá, me ajuda em oração. Eu sou o menor da casa do Senhor, não tenho nada para entregar para você, mas Deus pode te entregar algo nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, rendo graças ao Senhor. Peço ao Senhor que tome esta palavra e fale conosco. Tem gente dizendo: mas de novo esta palavra. Diga: a palavra de Deus é nova, ela nunca se envelhece, e ela vai falar com você nesta noite. Deus, é repreendido desse lugar tudo aquilo que é contrário a nós, as nossas vidas, em nome de Jesus. Toda perturbação, toda inquietação, essa cabeça que não para de pensar lá fora, ser repreendido em nome de Jesus. Jesus, toque em nós, Senhor, traz paz para o nosso coração, aquieta a nossa alma. Deus, em nome de Jesus, assume o controle de tudo aqui, e tudo que o Senhor fizer, seja para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Exaltamos a Ti, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus, e nos ensina a Tua palavra. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza, irmão. Nosso tema: misericórdia transcendente. Nosso tema: misericórdia transcendente. O que é algo transcendente, pastor? É tudo aquilo que ultrapassa os limites do comum, do concreto, do conhecido, do que você possa imaginar. É tudo aquilo que vai além disso, certo, amém? E hoje nós vamos falar de misericórdia transcendente, aquilo que transcende, que nós não compreendemos. Versículo 30, amado, fala que um certo homem, não diz quem que era esse homem, se ele era novo, velho, idoso, diz que um certo homem caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões, bandidos. E muitos de nós aqui, se for trazer para um contexto nosso, de pessoa, de filhos de Deus, muitos de nós já caímos nas mãos de salteadores também. Muitos de nós fomos machucados de tal forma que somente um bom samaritano poderia nos curar. Muitos de nós temos uma história difícil, amado, trágica, e a gente gosta nem de lembrar de algumas coisas para não sofrer de novo. E você sabe o que a gente sofre quando lembra? Porque nós não permitimos Deus tratar na nossa alma, no nosso coração. Muitos de nós, ou alguns de nós, já caímos nas mãos dos salteadores. Amém, Júlia? Presta atenção aqui, em nome de Jesus, não se distrai. Se alguém pensar com você, dá uma cotovelada na barriga e diz: não fala comigo agora. Certo, amém? Deus está querendo falar algumas coisas aqui, mas é uma movimentação demais na igreja. Se tiver muito calor, você fala: vamos aumentar o ar-condicionado, mas vamos escutar aquilo que Deus tem para falar. Ninguém ora, mas passa o dia inteiro orando, preocupado em pregar à noite, para que Deus não queira falar algo. Deus quer falar algo conosco.
Talvez a resposta que você tem buscado durante anos, você vai receber nesta noite aqui para a tua vida. Muitos de nós, amados, já caímos nas mãos de salteadores. Muitos de nós já tivemos pais que nunca nos amaram, que nos esfolaram, arrancaram o couro e penduraram lá no varal. Eu tinha uma avó que batia em filho no dia de casar. Os rapazes tudo grande, barbudo, na data marcada de casamento, ela arrancava o rei do cavalo e arrebentava ele no pau. Tinha que colocar salmoura em cima dele. Era a maneira dos pais criarem os filhos antigamente. Muitos de nós somos machucados porque nunca tivemos um pai que nos amou, uma mãe que cuidou de nós, alguém que disse: meu filho, o pai te ama, a mãe te ama. Alguns tiveram, muitos não. Muitos de nós fomos machucados na escola. Talvez nós não éramos ricos o suficiente. Alguns de nós já levamos caderno, sacolinha de arroz. Alguns de nós já enfiamos preguinho embaixo da sandália havaiana porque quebrava e o pai e a mãe não tinham dinheiro para comprar outro. Alguns de nós recebemos nome de preto, de magrelo, de feio, de gordo. Quando era muito magro, era vara de cutucar estrela, né? Todos nós somos machucados, mas fomos muito machucados. Os salteadores nos pegaram lá fora e nos arrebentaram. Graças a Deus que tinha um bom samaritano para nos socorrer. Amém? Você foi socorrido um dia, talvez você não entendeu isso. Você está aqui hoje, vivo, com saúde. Talvez ainda lembre das dores, mas alguém te socorreu lá atrás. Amém? Amém. Nós temos uma tendência de esquecer muito rápido da mão que estende para nós. E todos nós somos assim. Então no versículo 30 diz que aqueles homens deixaram aquele homem quase morto, inconsciente. No versículo 31 e 32 fala uma coisa interessante que acontece até hoje. Versículo 31 diz que viu um sacerdote. Esse homem era um homem de Deus, trabalhava no templo, ele representava o povo diante de Deus. Quando alguém pecava, ele pegava e matava um bicho, um cordeiro, um animal que fosse para justificar o pecado daquela pessoa diante de Deus. Ele era um representante de Deus do povo para com Deus. Eu, naquele tempo, não poderia chegar a Deus de Israel: ô Senhor, eu pequei, eu tinha que ir até o sacerdote, ele oferecia um sacrifício para mim e ele conversava com Deus por mim. Era uma pessoa importante, amém? Digamos, se fosse hoje, seria um padre, pastor talvez, mas era uma pessoa, um líder da igreja. E diz que ele viu aquele homem caído e ele passou longe do problema. Você sabia que isso acontece muito? Eu falo para as pessoas não entrar em problema, em muitos problemas, tem muitos problemas que eles levam você a procurar por também. Mas tem pessoas que estão morrendo amigo, amado, e nós não temos coragem de passar perto. Aquele homem era uma autoridade de Deus. Ele passou longe do problema, passou de largo, diz a Bíblia. No 32 diz que havia um levita. O levita daquele tempo, ele trabalhava no templo. Ele cantava também, mas ele fazia muita coisa no templo. Varria o templo, passava pano, limpava os móveis. Hoje o levita só quer cantar, né? Hoje o levita é aquele que leva o povo a adorar a Deus, amém? O louvor está aqui e nós cantamos junto com o louvor, amém? Também passou de largo, passou longe. As pessoas fogem de problemas, amado. Tem problema que você tem que fugir mesmo, não pode entrar em confusão dos outros, mas tem muito problema que nós devemos ser instrumentos de Deus para socorrer pessoas e para curar pessoas. No versículo 33 diz que um samaritano, o som está bom aqui não, acho que está falhando aqui, pode ser aqui o meu microfone. No versículo 33 diz que um samaritano, gente, esse samaritano era como se fosse um leproso naquele tempo, de um povo mestiço no meio de Israel, desprezado, cheio de preconceito em cima dele, que ninguém queria nem ter um samaritano perto. Aquele homem que ninguém dava nada por ele, não queria ter nada com ele, passou perto e se compadeceu daquele homem. Esse samaritano é uma figura do Senhor Jesus. João 8,48 diz que eles chamavam Jesus de endemoniado e de samaritano. Jesus não era samaritano, mas você é um endemoniado, também de samaritano. Esse bom samaritano é uma figura do Senhor Jesus em nossa vida. Ele passa perto do nosso problema, ele passa perto de quem está caído, ele passa perto de quem é aquele foi machucado. Amém? Se Jesus olhando para uma mulher que tinha uma depressão muito profunda, e orando por ela, e Deus mostrou ela no cantinho da cama, chorando, soluçando, e diz assim: Deus, onde está o Senhor? E eu disse para ela: eu estou vendo você no cantinho da cama, você está chorando, Deus, onde está o Senhor? E Deus vai dizer para você que estava do seu lado naquele momento. Aí a mulher, porque a gente está tão machucado, pela nossa dor, que a gente não compreende que tem um Deus que cuida de nós, tá vendo? Versículo 34 diz que aquele bom samaritano cuidou
das feridas daquele homem. Ele pensou, ele colocou óleo e vinho. Óleo naquele tempo era para amolecer a casca da ferida. E o vinho era usado como se fosse um antisséptico, um álcool, né, para limpar a ferida. Hoje não se usa mais isso, mas naquele tempo usava. Aquele bom samaritano, ele andava prevenido com óleo e com vinho. Amém? Todo cristão que se preza deve andar preparado com óleo, a unção do Espírito Santo, e com vinho, que é a figura do sangue de Jesus sobre a vida dele. Você não pode ajudar ninguém se você não tiver Jesus e o Espírito Santo na tua vida, mano. Nós vemos muitas pessoas querendo ajudar outros que não têm capacidade. Não peça conselho para ninguém que seja igual ou pior do que você. Se você é um empresário, vai começar com quem está melhor do que você e quem não tem dívida. Você vai começar com quem está pior do que você e cheio de dívida. Isso é uma incoerência muito grande. Certo? Tem mulher que vai conversar com a amiga, um problema no casamento, a amiga é mais doida do que ela. Ah, amiga, você acha que você devia deixar esse homem? Você vai conversar com alguém que tem um bom casamento, que vive bem na família, amém? Então aquele homem cuidou das feridas. Jesus, ele cuida de nossas feridas. Glória a Deus. E disse que não só cuidou, pegou aquele homem e colocou no animal do carro. O homem foi a pé, mas o machucado foi no animal do homem. Jesus, amado, ele fez um sacrifício tão grande quando foi a pé, carregando aquela cruz por nós, para que você tivesse vida e vida com abundância. Pastor, mas eu fui machucado, pastor. O senhor não sabe a humilhação que eu passei. Eu passei muitas também na minha vida, amado. Mas a Bíblia do meu Deus diz que no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Eu vivo coisas hoje que eu queria ter vivido há 30 anos atrás. Mas Deus é um Deus fiel, Ele nos honra, né? E aí levou para onde? Para uma hospedaria. Essa hospedaria é a igreja. Chega muita gente cambaleando aqui, machucada, violada, rejeitada, endemoniada. E aqui é um, né? Mas ele não foi bom não, ele cuidou aquela noite ainda. Tem pessoas que falam assim, pastor, porque tem algumas pessoas que passam pela igreja, mas eles dão muito trabalho. Você não deu trabalho, não dá trabalho, mas tem gente que dá muito trabalho. Essa pessoa vem, fica um tempo e apronta uns e some, fica um tempo lá fora falando mal da igreja, o capeta desce a ripa, passa uns anos, a pessoa volta e a igreja recebe, né? Recebe, porque a igreja vai receber, é um hospital, né? E a Bíblia diz que aquele homem entregou 2 denários, R$300, quase 400, para cuidar daquele homem. E quando a pessoa me questiona, pastor, mas aquela pessoa voltou, o senhor não vai fazer nada? Eu não posso fazer nada. Mas por quê? Porque já foi pago, já. A hospedaria dele já está paga, até a vida de Jesus. Amém? Não nos cabe apontar quem deve ficar na igreja ou quem não deve. A pessoa vem para a igreja. E a Deus, se Deus não tiver proposta, ela não permanece. A igreja não precisa fazer nada para colocar ninguém lá fora. Tem umas igrejas que antigamente se reuniam, excluíam o irmão na frente de todo mundo, né? Não precisa disso. O tratamento daquele irmão que dá tanto trabalho na igreja, na tua casa, em qualquer lugar, já foi pago até a vida de Jesus. Versículo 35 diz que ele ordenou ao responsável que cuidasse daquela pessoa. Jesus ordenou para mim para cuidar de você, amado. Tem pessoas aqui que eu falo uma coisa para você. É difícil amar. Que a pessoa dá o graça na porta e desce a lei do pastor em outros lugares. Fala mal do pastor e tem gente que cria dificuldades da igreja, mas ele me ordenou. Cuida dele até que eu venha. E se gastar qualquer coisa, pode deixar que eu pago. Amém? Você está aqui, está pago o teu tratamento. Está pago o que você fez na tua vida. Você só precisa se expor, mano. Tem muita gente que não se expõe para ser tratado. Ele tem a lepra corroendo ele, mas ele não mostra. Lembra daquele como que é o nome do Naamã, que veio da Síria para se curar? Ela tem gente que anda, né? Uma menina lá. Canta mais alguém, né? Mas gente, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, para servir, ó meu Senhor. Aleluia. Eu abro mão de tudo que sou, só
pastor vai começar a chorar aqui, eu estou conhecendo de vocês, tá? Mas para querer ser curado, ele teve que mostrar a lepra dele, amado. Que ela tinha armadura, tinha roupa de general, tinha as patentes, o capacetão, né, de chefão do exército. Ele teve que arrancar tudo, teve que mostrar. As pessoas estão dentro da igreja e não são curadas porque rejeitam dia após dia o tratamento. Tem uma pessoa que está no culto aqui hoje que ele teve problema com o pai, assim como eu também tive na infância. E ele fumava compulsoriamente, um cigarro atrás do outro, parecia que era para fumar. O problema é emocional, mano. Um dia nós viemos para a igreja, ficamos umas quase 3 horas. Oramos, colocamos toda a vida dele diante de Deus. Falei, Deus, cura o passado dele, esse homem. Daquele dia em diante, o homem não fumou mais. Fumava desde os 14 anos de idade. Já é avô agora. E daqui Deus curou aquele vício, né? Mas tem que expor, mas as pessoas não querem. A pessoa acha que esconder a pereba vai trazer cura para a pereba e não traz, amém? E aí Jesus no 36, Deus fala assim, pergunta para quem está questionando ele, né? Para quem queria se justificar. Gente, que tem de gente que se justifica porque não faz algo para alguém, você não sabe o porquê. E aí Jesus no 35, ele pergunta para aquele homem. Aliás, no 36, qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? No 37, a resposta foi qual? O que usou de? O preconceito. O que usou de? Acorda aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí. O preconceito é tão grande que ele falou, os samaritanos, não, o que usou misericórdia. Não quis falar nem o nome do homem tão rejeitado que quem ajudou era. E Cristo ordenou para ele que vai e procede tu de igual modo. É uma ordem para mim e para você andar em misericórdia. Pelo contexto e assunto abordado, compreendemos que o maior mandamento é amar a Deus. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Se você tem problema com sogro, com sogra, com ex-mulher, com ex-marido, com qualquer pessoa, você não ama a Deus. Escuta o que eu estou falando para você aqui. Você não ama a Deus. Você diz que ama a Deus. Você tenta convencer você e os outros que você ama a Deus, mas você não ama. Quem ama a Deus, ama o próximo. E quem ama o próximo, vai usar de misericórdia para com ele. Amém? Quem ama a Deus, né, ama o próximo. E quem ama o próximo, vai usar de misericórdia. Mas o que é misericórdia, pastor? Vocês estão ouvindo aqui? Para mim o microfone está falhando. Vocês estão escutando bem? Diz, o Biel falou que está baixo. Aumenta aí para nós, por favor. É como o do Antônio. Quando eu não vejo lá o Antônio, ele chega aqui e bota tudo lá embaixo, né? O que é misericórdia, pastor? Misericórdia, compaixão, piedade e perdão dados de coração, muitas vezes em resposta a uma desgraça ou sofrimento alheio, e pode manifestar-se através de atos de bondade, generosidade e amor. Misericórdia vem do latim miserere. Miserere quer dizer sentir piedade, e córdia ou cor quer dizer coração. Ou seja, 2 palavras que se juntam, indicando a capacidade de sentir a miséria do outro e ter lugar no coração para essa pessoa. Amém? Misericórdia quer dizer, eu tenho compaixão com alguém, me identifico com ele e aquela pessoa tem espaço no meu coração para resolver aquilo. Na questão de Deus para com o homem, é a misericórdia de Deus sendo aplicada, o coração de Deus sendo aplicado na miséria do homem. Amém? Amém? Vocês entenderam? Mateus 9,13 diz que Jesus falou, misericórdia quero, não sacrifícios, porque eu não vim buscar. Como é que está escrito aqui? Eu acho que está muito alto, não sei lá, não está bom não. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Certo, né? Efésios 2,4 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Que amor é esse, pastor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não teria capacidade, coragem de entregar o seu filho para salvar o mundo. Você teria? Você está com o bebezinho? Vó, vem com ela aí, você teria coragem de entregar o filho dela para morrer todo mundo? Tem? Mas Deus entregou. Para você entender isso aqui, quem tem filho aqui, pequenininho ou neto pequenininho? Quantos aqui? Erga a mão, por favor. Quem não tem, vai ter, em nome de Jesus. Eu estou profetizando muitos filhos, muitos netos.
Pode baixar. Para você entender o que Deus fez, você imagina um dia chegasse aqui o pessoal da NASA, umas van brancas, todo aquele protocolo, aquele cientista todo vestido de branco, fala assim: seu moço, seu João, dona Vanussa, né? Nós viemos aqui porque temos uma excelente notícia para vocês, né? Aí a Vanussa falou: que é? Ai, doutor, fala. O filho de vocês, a filha de vocês, o neto de vocês tem um DNA único na face da Terra. Tem um genoma, tem algo aí que só é a única pessoa no planeta Terra que tem esse DNA. E com esse DNA nós podemos fazer vacinas para curar todas as doenças do mundo. Ninguém vai morrer de câncer mais, vai curar tudo através do DNA do seu filho, da sua filha, do seu neto. Ai, que coisa maravilhosa, pô, que coisa bonita, não sei o quê. A gente está ficando todo mundo feliz, né? Minha filha, você aparece na televisão, você que é famosa, né? Aí o doutor falou assim: só que tem uma coisa, nós vamos ter que levar ela lá para os Estados Unidos, lá para a NASA, e vamos ter que extrair todo o sangue dela para poder fazer o máximo de vacina que nós pudermos. Doutor, você é doido, se tirar o sangue da minha filha, ela morre. Mas precisa. Mas pensa pelo lado bom, dona. A tua filha vai salvar bilhões de pessoas. Não vai ter mais médico, não vai ter mais hospitais, porque vai ser curar todo mundo. E você diria o quê? Pode levar porque vai salvar o mundo? Pode... Sim ou não? Não. Se eu pensar um pouquinho, você vai pegar, porque a Larissa ia correndo pro fundo da mata lá, né? Que o calcanhar ia bater na nuca, não ia? Podia chamar a NASA ou o tanque e baixar na nuca, né? Certo? Foi isso que aconteceu. Deus enviou o filho dele. Como é que é? Quando é nosso, a gente vira leão, né? Mas foi isso que Deus fez. Ele deu o filho dele, derramou todo o sangue na cruz para você dormir. Amém? Aquilo que eu não faria, e você também não. Deus fez, isso é amor, isso é misericórdia, isso é o coração de Deus aplicado na nossa miséria, amém? Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35 fala da parábola do credor incompassível. O que é incompassível, pastor? Uma pessoa que não tem compaixão, não tem misericórdia. E lá diz, eu vou tentar resumir o que eu mostro para mim até. 2 homens tinham uma dívida com o rei. Um devia 1 ano e meio de trabalho, que daria hoje aí um salário de R$500, 15 mil, 18 mil, mais 9 mil, 20 quantos mil? 23 mil, isso? 18 mais 9, vai dar quanto? 27 mil, certo? É um valor alto, não é? Mas é possível ser pago, sim ou não? Amém? Vocês estão entendendo? 1 ano e meio de trabalho. O outro devia muitas carretas de prata, eram trilhões que não dá nem para somar na calculadora. E aí, o rei chama os dois para prestar conta e nem os dois chegam, né? Ele faz o quê? Perdoa um e perdoa o outro. E aí, quando aquele que não podia pagar a conta, que a conta era grande demais, era de bilhões hoje, de dólares, sai, ele encontra que esse mesmo que também foi perdoado e que devia menos, que devia mexeria para ele, uma merreca. E ele pega aquela pessoa, né, constrange aquela pessoa, insulta, ameaça e manda prender. E aí quem viu foi contar para o rei: o senhor não perdoou a conta daqueles dois? Perdoei. O senhor perdoou aquela conta maior, mandou aquele outro lá para a cadeia, porque devia para ele também. Aí o rei chama aquele homem e diz no versículo 33: não devia tu também se compadecer daquele homem, como eu me compadeci de ti? Tem outra tradução que diz: não devia você ter tido misericórdia dele, como eu tive de ti também. Amém? E aí aquele rei indignado pega aquele homem e lança ele em um lugar terrível. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Aqui é uma figura dos capetas, dos demônios. 35. Pessoas incompassíveis não perdoam, não têm compaixão, sem misericórdia, irão todos para o inferno. Olha o que acontece com quem não perdoa aqui. Eu quero que você olhe para cá, por favor. Se sua mulher tivesse, manda, olha para cá. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se por isso não perdoares cada um a seu irmão. Repito, quem tem treta com pai, com mãe, com nora, com sogra, com filho, com vizinho, com o cara que votou no Bolsonaro, o cara do Lula, votou no Lula e é Bolsonaro, você vai para o quinto dos infernos se não tiver perdão na tua vida. Quem não perdoar está no inferno, amado. De 3 formas que a pessoa vai para o inferno: aquele que não perdoa, aquele que blasfema contra
e Espírito Santo de Deus, e aquele que já foi usado um dia por Deus em obras e milagres e se desvia. Lá em Hebreus diz que essa pessoa não tem salvação. Esses três tipos de gente vai para o quinto dos infernos. Não vá, perdoa. Talvez você vai chegar na tua casa hoje, vai pegar o seu celular e vai mandar um zap para a pessoa. E diz, olha, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Tem gente chamada que nunca pediu perdão na vida. Como que eu estou casado, há tantos anos, você acha que eu errei com a minha mulher? Não? Você acha que eu errou comigo? Não? Meu pai partiu, mas você nunca pediu perdão para ninguém. Eu o perdoei, mas ele nunca pediu perdão para ninguém. Você acha que uma pessoa dessa está reta com Deus? Minha irmã, se você tem um marido que nunca pediu perdão para você, você casou com um capeta. Podia parecer um anjo no dia, mas você pode saber que casou com o diabo. Se você casou com uma mulher que nunca te pediu perdão, você casou com a filha do capeta. Mas nós machucamos pessoas o tempo inteiro com palavras, e aí, como é que faz? Você tem que acertar com a pessoa, sim ou não? Amém? Aí vai para a cama, uns 2 beijos lá, rola lá, faz o trem, e acha que não, você só aumentou a mágoa, que quando derramar o trem vai ser maior ainda. Você não faz intimidade para resolver o problema, você resolve o problema, e aí você parte para matar a onça, amém? Amém? Eu queria falar aqui rapidamente de um pastor chamado Gregório McNutt. Ele era dos Estados Unidos, mas morou no Brasil muitos anos. Eu vou até deixar o link aqui para você assistir no YouTube depois. É 15 minutos o vídeo dele, eu vou falar rapidamente aqui para a gente não perder tempo. Vai, deixa eu falar para vocês, ó, esse americano, todo cabeludão, todo doidão, né? Acho que eu deixa o cabelo crescer também, né? Não. Essa coisa boa aqui vai cambucha. Pastor Gregório McNutt é esse homem que está, né? E eu vou falar o que ele falou aqui, mas depois você assiste lá. Ele fala de um pastor chamado Clark Frisbee, que era um pastor lá em Victorville, no Texas, pastor numa igreja há 17 anos. E esse pastor teve um problema na igreja. Os líderes, os presbíteros lá, criaram a situação e ele se indignou muito. E ele ficou tão chateado que falou: não quero mais ser pastor de vocês não. Saiu da igreja e o que ele fez? Voltou a beber, voltou a usar droga, porque antes de ser de Jesus, ele era uma pessoa que usava droga. Ele voltou a beber, fumar, a usar droga e também a injetar, a tal da, como que é aquele negócio lá? Tem uma droga que não lembro. É um que, heroína, amor, sei lá, não tem assim. É ina, acaba com ina, né? Não case com uma mulher. Não vou falar não, tá? Vai que tem alguma ina aqui, vai bater em mim depois. E aí ele voltou a usar droga, mano. E aí os irmãos passavam da igreja, que ele tinha sido pastor. Aí, ó, o pastor tá doidão ali, ó. Coitado dele. A gente tem que orar mais por ele. Gente, não ore por ninguém. Primeiro você socorre, depois você ora. Amém? O fariseu hipócrita, ele fala assim: vamos orar então, gente. E o fofoqueiro pior ainda: irmão, vamos orar aqui pela vida da irmã que está em pecado, né? Vamos orar então, né? Aí todo mundo quer saber na igreja, né? Primeiro você socorre, depois você ora pela pessoa. E os irmãos passaram e ele caindo na calçada, babando, né? No vômito, dizem: ó, já foi um grande homem de Deus. E Deus usava muito aquele homem. Já foi um grande homem de Deus, mas hoje é um pé inchado, um viciado, né? E aí, um dia ele está caindo na calçada, passou por ele uma gangue de motoqueiros, chamado Bandidos da Estrada. Aqueles caras, não sei se pode colocar aqui, os caras que tem todo tatuado, cabelão, sabe? Parecendo o seu marido quando não corta o cabelo, né? E aí, aqueles caras assim, naquelas motonas Holiday, né? Mas um monte assim, uns 60 motoqueiros. Parou, rapaz, os caras é bonito, acho que eu vou comprar uma bicha dessa aqui. Trocar o Peugeot na motoca e sair com a pastora aí. Depois a gente não viveu quando era jovem, né? Mas vamos ver depois de velho, né? E aí, parar com os motoqueiros perder, e o chefe dos motoqueiros falou: ei, ô Pedro, ô drogado, quem é você, cara? E ele disse: eu sou o pastor Clark Frisbee, eu sou o pastor desviado. Tá bom, então eu vou te levar para minha casa. Pegou aquele cara só os pedaços, colocou na motoca dele e levou ele para casa. E disse: eu vou cuidar de você. E depois de uns 12 dias sem usar droga e comendo, né? Porque o que acontece? A pessoa que usa droga, ele fica tão doido que ele só quer droga. Ele não come, não se alimenta, mas só decaiu, né? Ele começou a se sentir melhor. E aí o chefão lá dos motoqueiros falou assim: olha, eu vou cuidar de você, tá bom? E cuidou dele, né? Dos motoqueiros. Um dia o chefão chegou e falou assim: ó, ô pastor desviado,
Eu vou comprar um barzinho para os motoqueiros jogar sinuca e uma cerveja, e quem vai cuidar do barzinho vai ser o senhor. Fala, mas eu já sou desviado, eu vou cuidar de bar? Você vai cuidar do bar. Ele comprou um barzinho lá no monte, lá em cima, montanha. Reformaram o barzinho tudo, pintaram tudo, deixaram bonito. E vi motoqueiro de tudo quanto é lugar do Texas, encostava lá. E muitos motoqueiros. E ele lá, né? Ajudando lá, sendo garçom, né? E deu uma enchente lá nessa cidade, que todo mundo da cidade correu lá para cima, lá para o barzinho. Aí os bombeiros, os médicos, paramédicos, tudo lá para poder se socorrer. E aqueles caras, motoqueiros, ajudando as pessoas. E esse homem que estava lá, esse frisbee, um dia chegou um homem, começou a conversar com ele, né? Tomou uma e começou a chorar. Eu era cristão, cara, me desviei, perdi minha família, eu queria voltar para Deus. Aí o ex-pastor foi lá, pegou uma Bíblia e entregou para ele. Então você volta para Deus, volta para ele, que ele te aceita. Não, obrigado. Ele saiu e foi. Um dia está entrando uma jovenzinha tão bonitinha lá naquele bar, né? E ele foi na porta, menina, não passa por aqui. Mas quem foi, doidão? Esses caras aqui, eles vão te rasgar viva. Eu era crente, mas eles não é não. Você vai embora, você tem o seu propósito na sua vida, né? Aqui não é seu lugar não. E a moça foi tocada por aquela palavra, foi embora e se converteu a Jesus. E aí depois que, no dia que eles iam mudar lá, depois que eles estavam no barzinho, o chefão falou assim, ô pastor, eu quero consagrar o meu bar a Deus, o senhor faz oração para nós? Aí eu não posso fazer, mas eu disse, se o senhor fazer, eu vou chamar o padre, né? Aí para não perder para o padre, tá bom, eu faço. Aí na igreja dele, ele falou assim, vamos dar as mãos aqui, né, e vamos orar, né? Aí pediu para os motoqueiros dar as mãos, fez um círculo bem grande, e ele lá no meio, e ele com muita vergonha falou assim, Deus, aqui é o frisbee, Senhor, que está falando. E assim como eu fazia quando eu estava aí com o Senhor, eu estou fazendo agora. E antes de acabar de falar, o Espírito Santo veio sobre aqueles motoqueiros, derrubou tudo eles pro chão, uns chorando, uns falando meio estranho, aquela coisa, e pegou fogo lá no boteco dos motoqueiros. E aí aquele homem, gente, é tão forte esse vídeo, que eu sou um cara meio duro, né? Não só de dinheiro, mas de chorar também. E aí isso veio lá nos meus olhos, e eu pensei assim, mas será que eu estou ficando banana? Não pode. Tem um amigo meu lá de Vitória, ele é pastor, mas não está atuando agora não, né? E aí, eu mandei um vídeo para ele, assim, ô Jegão, você ainda chora, cara? Né? Que no meu tempo chamava de Jegão, de cavalo, né? Elogio, hoje se chama o cara de Jegão, né? Eu vou te processar, você me chamou de Jegão, isso é bullying, né? Aí eu falei, ô jumento, você ainda chora ainda? E esse cara é bruto, né? Lá na antiga igreja, uma vez mandando ia pegar um cara de igreja, ele entrou igual um boi do meio, ele não quer grandão, né? E pegou aquele cara que ia ser espancado, trouxe para dentro da igreja, fechou o portão, e os caras ficam tudo doidos andando na igreja. O que aconteceu, né? Eu falei, bicho, eu sou doido, mas você ganhou de mim, velho, né? E aí assim, e aí eu enviei o vídeo para ele. Daqui a pouco ele mandou, ô velho, eu chorei aqui, cara. Foi forte esse negócio dos motoqueiros, ele falou, foi então. Não é só eu estou ficando mole não, tem mais gente também, né? E aí ele já parou de beber, de usar droga, ele chegou para o chefe e falou assim, chefe, eu vou voltar para a minha família, cara. A minha mulher me quer de volta e eu vou voltar. Mas você vai fazer o quê, Frisbee? Eu vou voltar para a minha família e eu vou mudar de cidade. Eu sei construir casa, eu sou construtor e eu vou abrir empresa, eu vou recomeçar a minha vida em outro lugar. Aqui fica ruim porque, né, já fui da igreja e fica ruim, mas eu vou para outra cidade. Aí o chefe, então lá, vai embora na bênção, faz, né? E ele foi embora. Alguns meses depois, ele está na casa dele com a esposa lá, e ele escutou um barulho ensurdecedor, muitas motos mesmo, muitas motoras. Como é que está acontecendo aqui, meu Deus do céu, né? Ele saiu na porta, o chefe dos motoqueiros, todo aqueles motoqueiros, cabeludo, cheio de tatuagem. Falou, pastor, lá o senhor é o nosso pastor. E aqui nós estamos sem pastor lá. Um dia nós recebemos o Senhor na nossa casa. Será que o Senhor recebe nós aqui na sua casa para morar com o Senhor? E aí ele voltou querendo tudo para a casa do pastor. Gente, eu achei a história maravilhosa demais. Interessante que as pessoas que nos estendem a mão são as pessoas que a gente menos espera, né? Então não tem expectativa com ninguém, irmão. Não com ninguém. Deus vai te surpreender, não tem expectativa com ninguém, não.
Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Da forma como você mede as pessoas, Deus vai medir você também. Então fazer, ó, caiu. Teve uma pessoa esse tempo aí, um escândalo no Brasil inteiro. Pastor que foi visto de calcinha e uma peruca. Alguém que quer saber disso? Um escândalo todo tamanho. Ele tinha uma cara guardada dele há mais de 30 anos. Ele não expôs aquela ferida para ninguém. Se tivesse exposto, teria recebido ajuda, amado. Porque o diabo vai pressionando a pessoa até o dia a pessoa fazer a porcaria. E nos primeiros dias eu me revoltei com aquele negócio. Eu falei, mas como que um pastor faz um trem desse? E onde eu estou lá em meu coração, se você está julgando ele, quem você é para julgar ele? Gente, eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo. A gente é tão fácil fazer um juízo, né? A medir as pessoas. E Deus está falando para você nesta noite: seja misericordioso, que você vai precisar de misericórdia também, em nome de Jesus. Mas todos nós temos pessoas que precisam ter misericórdia. É pais velhos, mal educados, estúpidos, grossos. São filhos que não reconhecem aquilo que a gente faz. A maioria dos filhos que dão trabalho são aqueles que nunca reconheceram o sacrifício que um pai e que uma mãe fez. Às vezes nós trabalhamos e, isso está na hora de você dar misericórdia às pessoas. As pessoas não são iguais a você, e nem iguais a mim, e eu nem igual a você. É fácil medir a tua luta, mas é difícil estar lá no meio do olho, né? Muitos de nós erramos por achar que o irmão, quando eu não tinha dívida, eu achava que todo endividado era desonesto. Até o dia que eu tive, hoje eu não tenho mais, glória a Deus. Mas hoje eu penso 3 vezes antes de medir alguém que está passando por problema financeiro. Porque eu passei, eu não era desonesto, mas eu passei. Talvez o problema seja de finanças, mas tenha misericórdia de quem não pensa como você, que não alcançou aquilo que você alcançou. Ser misericordioso, porque você vai precisar de misericórdia. Salmos 23,6 diz que 2 coisas vão te acompanhar para você entrar no céu: bondade e misericórdia. Sem bondade e misericórdia, o cristão vai para a boca da onça, mas não para o céu de Jesus. Quer ir para o céu? E no meu dia a dia, na minha vida, as vezes palavras precisam ter bondade e misericórdia. Amém? Muitos de nós, maridos, não somos bondosos e nem misericordiosos. Muitas esposas não têm bondade nenhuma, nem misericórdia. Os filhos não vão nem falar nada. Fica a seu critério dizer quem são muitos deles. Quem vai para o céu, paga a passagem. Amém? Amém. Que te acompanhe por toda a tua vida. Bondade e misericórdia, senão você não entra lá. E as suas atitudes não são de pessoas que usam de bondade e de misericórdia. É tão fácil, né? Tem gente que grita com a mãe, com o pai velho. Se o filho meu fazer um presente para mim, eu passo um machado no focinho dele. Não permita, mãe. O filho que tripudia com você hoje, porque você deu liberdade demais quando ele era menor. Você queria ser amigo dele, amiga dela. E filho não é para ser amigo, é para ser pai e mãe. E pai e mãe nem sempre falam aquilo que a pessoa quer escutar. Certo, amém? Eu digo para meu filho: eu não sou teu amigo, não. Eu morro com você, mas não sou teu amigo, sou teu pai. A nossa amizade é uma consequência da forma como você me trata. Me tratou bem, posso dar o luxo de ser seu amigo. Caso contrário, não. Mas nossos pais sabiam mais coisas do que nós. Eu disse ontem lá no culto, na casa lá, quantos estavam aqui no culto? A metade da igreja, né? A outra metade, por que não esteve lá? Pastor, eu estava trabalhando, estava doente, eu chego para de casa, é compreensível, mano. Mas muitas vezes nós não vamos na casa do nosso irmão por orgulho nosso. É preferível ficar fazendo juízo das pessoas em casa, falando das pessoas em casa, do que estar junto com os irmãos lá, celebrando a presença de Deus naquele lugar. Eu digo para os líderes aqui: se você não aprender a andar no meio da igreja, conhecer a igreja não vai te respeitar nunca o dia que você for um pastor. Você não tem o DNA da igreja, você não tem o contato com o povo. Aí você quer que o povo te ame depois? Amém? Então, bondade e misericórdia precisam estar na minha vida e na tua vida. A minha esposa vai sentada conversando e ela falou assim, eu disse a ela que eu sou grato, porque eu não esqueço nada que alguém faça por mim, irmão. Se quando eu estava quebrado você me deu R$2, eu não te esqueço nunca na minha vida. E aí eu comecei a citar para ela as coisas que eu era grato por ela ter casado comigo quando eu estava quebrado, devendo para mais de 100 pessoas. Eu disse: eu te agradeço, eu sou grato por isso, por isso, por isso e por isso também. É claro que para ela não deixar muito triste, depois eu falei algumas coisas também que era grata o fato de eu ter entrado na vida dela, né? Se você quer, amado,
morar com Jesus no céu, você precisa ter duas coisas com você: bondade e sem essas coisas ninguém entra no céu de Jesus, porque Ele teve bondade e misericórdia por ti quando foi naquela cruz morreu no teu lugar. Amém. O mínimo que Ele espera é que você ande em bondade e também em misericórdia. O motoqueiro fez o que muitos pastores e padres não fazem. Os motoqueiros fizeram porque tem muito crente que se senta no banco quinta domingo na igreja que não faria. O motoqueiro fez. Esses dias me deu uma mistura de ódio no coração e de vontade de gritar e de chorar. Um irmão de uma igreja, em outro lugar, em outro estado, aconteceu com coisa, não sei se ela desviou. Se você quiser sentar, não tem cadeira aqui, tá? Pode? Você pode ficar à vontade. Se não tiver, vem aqui na frente, tá? E aí ela desviou da igreja, mas aquele problema sério, passou a não ter. Aí o patrão, como soube, deu as contas para ela, sabe? E ela ficou numa situação difícil. Os irmãos da igreja não fizeram nada pela vida dela. E ela passou necessidade e não conseguia arrumar emprego, criança pequena. Sabe quem que socorreu ela? A mãe de São, centro de Macumba. Foi lá e falou: nós vamos ajudar você. Isso é vergonhoso, amado, o povo que se diz de Deus. Deus quer usar a tua vida, usar com pessoas de bondade e misericórdia. Primeiro você ajuda, depois você ora. Orar sem ter uma atitude mais não adianta nada, amado. Eu vou orar por você, tá bom? Tá, e o que mais depois? Eu vou orar para você que está com fome, tá? Mas você deu dinheiro para você matar a fome, então não adiantou nada. A oração toda não matou a fome de ninguém. Às vezes uma pessoa me pede dinheiro, quando eu tenho, a pessoa me dá um dinheiro aí, e eu vou lá e entrego na mão dele. Antes você fala assim: eu não vou dar porque o cara vai usar droga, vai comer, o problema dele. Eu fiz uma oferta de coração na vida dele. Se ele usar para tomar cachaça para a mão dele, eu fiz a minha parte. Certamente, a próxima esmola, porque esmola quer dizer uma oferta pequena que você faz no meio de alguém, não para com essa estupidez. Eu vou ali comprar coxinha, você tem que comer para me ver se tem coxinha. Tá? O cara vai comer coxinha a manhã inteira. A gente tem que ir lá e. Porque o idiota do crente, ele é mais justo do que Deus, sabe? A gente tem que ir lá e comer. Comer pão. Meu Deus do céu. Amado, vamos ser crentes de verdade, amém? Usa a capa de crente qualquer pessoa usa, mas Deus os conhece aqui dentro. Ele olha com o meu coração e o teu coração todos os dias da nossa vida. Para entrar no céu, precisa ter bondade e se vai ter por gentileza. Amado, talvez nessa noite, se por favor, talvez